Umas semanas atrás, eu trouxe um vídeo aqui no canal sobre a mais nova versão da Ravenna e como ela estava insanamente forte. Finalmente saiu o capítulo posterior ao do vídeo e sabemos o que aconteceu após a Ravenna ir contra os Titãs. Mas para entender certinho tudo que eu falo nesse vídeo, é bom que você tenha assistido ao vídeo passado, mas eu vou fazer uma breve recapitulação aqui. Amanda Waller orquestrou um plano complexo para destruir os heróis da Terra. Ela está fazendo isso novamente em uma HQ atual, mas talvez o conteúdo dessa nova HQ eu deixe para outro vídeo. Voltando ao ponto, quando os Titãs tiveram que enfrentar a criatura cósmica da mesma raça do Starro, Amanda aproveitou essa oportunidade para não só desestabilizar os heróis, mas também matar o Mutano. Mas isso só foi possível com a ajuda de um personagem que naquela época era nomeado de Dr. Ódio, um feiticeiro poderoso que usava magia das trevas e conseguia bater de frente com a Ravenna. Na verdade, por alguns instantes ele até mesmo conseguiu superar a própria personagem, o que é um baita feito, já que a Ravenna é uma das maiores feiticeiras da DC. Depois de alguns capítulos, descobrimos que o Dr. Ódio era na verdade a versão maligna da Ravenna que havia se separado dela, como já havia sido indicado na HQ do Asa Noturna alguns anos atrás. Mas não apenas isso, a versão maligna da Ravenna tinha os mesmos poderes que ela e ainda se uniu com os Lords do Caos DC, o que a deixou muito mais poderosa. Ela também possui um artefato místico, um elmo de coloração roxa, bastante semelhante com a forma como o Senhor Destino recebe os poderes do Mestre da Ordem, mas nesse caso, ela recebendo dos Lords do Caos. Nesse arco, houve uma grande mobilização dos heróis da Terra para deter não só o Mutano, que estava sendo controlado mentalmente pelo Dr. Ódio, mas também para deter a Amanda Waller. Enquanto a Ravenna lutava contra a sua versão maligna, seus amigos titãs colaboravam na batalha, inclusive ajudando a retirar o elmo da vilã, deixando as duas personagens no mesmo nível de poder. Ravenna acabou se isolando dos outros heróis, prometendo derrotar a sua versão maligna, enquanto os demais resolveriam a crise global que estava em andamento. No fim, a Ravenna retorna e afirma que selou a sua versão maligna nas joias que carrega na testa. No entanto, no final do capítulo é revelado que na verdade quem acabou sendo selado foi a versão boa da personagem. A versão maligna, que agora estava livre, assume o lugar da Ravenna e se disfarça, enganando os heróis por um bom tempo. Durante esse período ela até volta a se aliar com seu pai, Trigon, que haviam retornado. E eu digo retornado porque, como eu mencionei no vídeo anterior, Trigon tinha perdido seu posto para o Bizarro e a equipe do Jason Todd. Mas no final das contas, quem realmente acabou lidando com a situação foi o Bizarro. Depois de algum tempo, a máscara da versão maligna da Ravenna acabou caindo, pois fingir ser uma pessoa boa se mostrou um esforço muito desgastante para ela. Ela atacou tanto o Mutano quanto o Asa Noturna, mas não chegou a matar e nem ferir nenhum dos dois. Cyborg, utilizando as câmeras de segurança da Torre dos Titãs, descobriu o que estava acontecendo e reuniu rapidamente o restante do grupo. Juntos, eles orquestraram um plano para enfrentar a Ravenna. Além disso, a Quintessência, um dos grupos de seres mais poderosos que tem a DC e que observa o multiverso, também estavam de olho na situação. Eles enviaram seu campeão, o Espectro, que é meio que o pau mandado do grupo, para ir derrotá-la. Mas não apenas isso, Hera, a deusa grega, também faz parte do grupo, foi até o inferno e reuniu o Espectro com dois irmãos da Ravenna para irem contra a personagem. Mas convenhamos que era melhor nenhum dos três terem ido, porque eles mais atrapalharam do que ajudaram no final das contas. A Ravenna primeiro lutou com seus dois irmãos, não só os venceu, como também os selou dentro das joias do mesmo jeito que ela fez com a sua parte boa. Mas um detalhe que eu só fui me atentar depois de lançar o vídeo é que a Ravenna pode usar os poderes de quem ela selou, então agora ela estava ainda mais poderosa. Tão poderosa que, ao voltar para a Terra, ela foi atacada pelas costas pelo Espectro e partida ao meio, mas nem se importou muito com isso. Ela estava até conversando com os titãs que estavam no solo. Ela se regenerou, absorveu o Espectro, alterou sua forma para uma forma maligna que ainda não tinha sido nomeada e estava com o machado de guerra do Trigon. Essa é com certeza uma das suas formas mais poderosas já apresentadas até hoje, muito provavelmente só perdendo para a Ravenna crueldade de um futuro alternativo. E logo depois dela se revelar, o monstro do pântano aparece e diz que a Terra estava entrando em colapso e gritando de dor pela Ravenna e suas chamas infernais. Para quem não sabe, o monstro do pântano é a personificação da vegetação, é o Avatar do Verde e um dos maiores protetores da Terra, sendo também um dos aliados mais poderosos da Liga da Justiça. Ele diz que daria conta de segurar a Terra enquanto os titãs deveriam pará-la, coisa que o grupo até tenta fazer. Mas logo em seguida, a Terra volta a tremer e ainda com mais força, e a situação que estava ruim fica ainda pior, já que de dentro de uma montanha, Trigon aparece e ainda faz questão de dar um nome a essa nova forma da Ravenna. Ela agora é chamada de Rainha Alada Sombria, que é uma tradução livre que eu estou fazendo, já que o quadrinho apenas saiu em inglês. Mas eu tenho certeza que vão melhorar muito esse nome quando a HQ chegar aqui no Brasil. Mas por enquanto é isso que temos. Nesse momento, deu pra ver o rosto de desespero do Asa Noturna e ele convoca todos os heróis da Terra disponíveis, alertando a todos de uma ameaça de nível extinção. Rapidamente, os titãs partem para cima do Trigon, que era a ameaça mais iminente, e os outros heróis até chegam, como foi o caso Superman, Caçador de Marte, Mulher Gavião e o Lanterna Verde Alan Scott. Mas Trigon fica até rindo, perguntando por que levaram um marciano para enfrentar alguém que controla o fogo. Acho que quiseram economizar balão de fala, já que ele poderia também falar que por que mandaram um kryptoniano contra um demônio, já que magia é a fraqueza de um kryptoniano. Mas tudo bem, todos os heróis que chegaram caíram tão rápido quanto vieram, restando novamente apenas os titãs para lidar com tudo. A equipe de heróis até ficou surpresa pelo fato da Ravenna não ter atacado ninguém, o que convenhamos, foi uma baita sorte deles, porque senão era morte certa para todo mundo. Mas o Mutano vai para distraí-la enquanto o resto se prepara. Ele voa na direção
mão de seus chifres e volta para sua forma humana. Nem mesmo a Ravenna entendeu o que ele queria, mas mesmo assim não atacou ele. Mutano pergunta por que ela não fez nada, e ela responde que eles serão seus generais, marchando para destruir o universo. Nesse meio tempo, o herói Tempest carrega seus poderes e acerta a joia central na testa da Ravenna, libertando a sua parte boa. O que, convenhamos, eu achei bem forçado, pra ser sincero. Como uma joia capaz de deter entidades quebra de uma maneira tão fácil, é o tipo de coisa que a gente tem que relevar durante a leitura para aceitar o andamento da história. Mesmo assim, a libertação da sua parte boa não significa muita coisa, já que quanto a Trigon e quanto a sua versão maligna, eu não acho que a Ravenna faria muita coisa, mas ela já estava partindo para a luta quando o Mutano pediu para não atacar. Isso deixou as duas completamente confusas, e os três entraram numa conversa telepática. Ravenna e Mutano questionaram por que a Rainha Sombria não está destruindo os titãs desde o início, já que agora era uma das criaturas mais fortes da existência. Até a Rainha fica confusa do porquê não agiu antes e perguntou se a Ravenna boa tinha feito algo, mas não foi o caso. Ela não atacou porque não quis. E caso não tenha ficado claro nesse exato momento, eu estou diferenciando as duas como Ravenna, falando da parte boa, e Rainha, falando da parte maligna. Mas voltando para a conversa telepática, eles ainda apontam que tudo que ela fez foi a mando do Lorde do Caos, e que ela estava sendo controlada e manipulada por eles o tempo todo. A Rainha acreditava que seu destino era ser a destruidora de mundos, porque Trigon disse que era o que ela seria. Enquanto isso, o Asa Noturna foi gravemente ferido em batalha contra o Trigon, e ambas as Ravennas sentem um desejo de ajudá-lo, mas a Rainha não entende o porquê dela estar sentindo aquilo. O Mutano, que é a pessoa que mais conhece a Ravenna no mundo, diz que é porque ambas são a mesma pessoa, e ambas devem voltar a ser uma só, mesmo que não saibam o que vai surgir dessa união. Trigon estava errado em tentar manipular as duas. O que ele mostrou a ela não era destino, mas sim a sua vontade em cima delas, algo que a própria diz que era ficção. Com a ajuda do personagem, as duas Ravennas voltam a ser apenas uma, indo para a forma branca, que é uma das mais famosas da personagem, e essa é a forma que geralmente indica um equilíbrio nas suas emoções, aparecendo até mesmo em animações dos Jovens Titãs com certa frequência. E logo após as duas se unirem novamente, ela liberta quem estava preso nas suas joias, no caso o Espectro e seus irmãos, e traz o Asa Noturna de volta, curando seus ferimentos. Trigon fica completamente irritado por ela ter aberto mão dos seus poderes e do seu suposto destino, e ainda revela um acordo feito com Amanda Waller para destruir os titãs e poupar a Terra. Mas agora ele iria simplesmente jogar o acordo no lixo e ainda iria destruir a filha e também a Terra. Asa Noturna diz para Ravenna fazer uma nova coroa de poder, mas agora utilizando os poderes dos titãs para bater de frente com Trigon, e ela realmente faz isso. Diferentemente do que eu esperava, a batalha foi muito mais física do que mística, com ambos colidindo seus socos e com a Ravenna tendo a vantagem. Ela consegue utilizar individualmente a energia dos poderes e habilidades dos titãs, atacando o pai com o canhão de energia do Cyborg, lutando com a Asa Noturna, usando a força da Dona Troy e da Estelar até mesmo para atacá-lo. No fim dos ataques, Trigon ficou no chão sangrando, o que até mesmo impressionou os outros personagens que não sabiam que ele podia sangrar. Pensando nisso, ela volta a utilizar os poderes dos seus amigos e até mesmo faz o Trigon sentir uma parada cardíaca. E por tudo que ele fez com diversas realidades, com a sua mãe, com a sua equipe e com ela, Ravenna pega o machado do Trigon e atravessa seu estômago com ele. O Asa Noturna fica meio desconcertado com isso, mas a Ravenna revela que não o matou. Isso porque demônios não morrem, eles apenas desaparecem. E logo depois eles perguntam se ela ainda é Ravenna, e a personagem responde que é algo ainda mais, mas continua sendo amiga deles. Infelizmente, ela não permaneceu na sua forma de Ravenna branca, já que em seguida eles foram cobrar a Amanda Waller por ter feito acordos com um demônio, e ela estava usando o uniforme padrão novamente. No fim, eles jogam na cara da Amanda Waller que sabem de tudo o que aconteceu e que eles são mais fortes que ela. Mas fica por isso mesmo. A sensação que fica é que eles podiam ter feito mais contra ela, mas sabemos que esse arco se passa um pouquinho antes da Amanda Waller tirar os poderes dos heróis da Terra, então não daria em nada mesmo, até porque ela tem que estar para o próximo arco, né, já que é continuidade. Mas enfim, eu achei o final bom, apesar de ter sido bem corrido. Também senti falta de consequências reais, já que essa história está sendo construída já tem alguns anos. No final não deu em nada para Amanda Waller. Ravenna não parece estar mais forte que antes, e ainda sabemos que vai dar toda a treta com os Amados, como de fato está ocorrendo atualmente. Agora o que nos resta fazer é esperar para ver se o Trigon irá retornar novamente e quanto tempo isso irá demorar, já que levou um tempinho para ele aparecer depois de perder para o Bizarro e a sua equipe. Mas no geral foi isso. Espero que tenham gostado do vídeo e da conclusão da treta que eu trouxe aqui para o canal no mês passado. Se curtiu, deixa o like e se inscreve para ajudar o canal a continuar crescendo. Manda o vídeo para aquele seu amigo que você já sabe que vai curtir. E até a próxima.